Queridos amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre a situação conjuntural, econômica e política do nosso país, mas será um vídeo muito rápido. A situação por que passamos é realmente muito difícil. O governo federal prima pelo Estado mínimo, ou seja, ele quer tirar vários serviços públicos que são muito importantes para a nossa sociedade, transformando assim o Estado em um Estado mínimo. E nesse caso, todo o dinheiro arrecadado dos nossos impostos, em vez de ajudar, por exemplo, a população em relação à saúde, à educação e outras políticas públicas, vai para um balcão de negócio, o dinheiro vai para um balcão de negócio, e esse balcão de negócio vai favorecer quem faz negócio, porque a maioria do povo brasileiro não faz negócio. A maioria do nosso povo trabalha e vive do salário. E se esse povo que vive desse salário pequeno que o Brasil paga, ele não vai ter dinheiro nem para a educação, nem para a saúde. Essa é a grande questão. Por exemplo, a reforma administrativa, ela vai exatamente fazer tudo isso que eu disse, contrário ao nosso povo. Portanto, é preciso muita organização, muita luta, para poder não permitir que essa reforma passe. A venda das nossas empresas importantes devem ser combatidas. Eu pergunto a todos e a todas, se essas empresas são muito importantes para as empresas privadas, por que não podem ser importantes para as empresas públicas? Mas ele quer pegar essas empresas, entrega para os amigos capitalistas, e eles, a partir daí, vão ganhar muito dinheiro, porque todas essas empresas são lucrativas. Além do mais, a gente perde a soberania. Ibiapino, o que é perder soberania? É muito simples compreender isso. Lembram-se que o PSDB, do seu Fernando Henrique Cardoso, do seu Tasso Gereissati, do seu Aécio Neves, vendeu quase a metade da Petrobras? Vocês sabem que essa Petrobras hoje pertence aos capitalistas dos Estados Unidos e da Europa? Vocês sabem que a presidenta Dilma, do Partido dos Trabalhadores, segurou ao máximo o preço do petróleo? Vocês sabem que os capitalistas que compraram a Petrobras na época do Fernando Henrique Cardoso entraram na justiça contra a presidenta Dilma, porque ela não estava dando o aumento da gasolina do valor que eles queriam? Vocês estão vendo agora que o preço da gasolina, quem dita não é o presidente da República, e sim as empresas privadas. Então, quanto maior for o preço da gasolina no Brasil, maior será o lucro deles que estão lá fora. E quem vai pagar pelo lucro deles, pelo aumento da riqueza deles, serão vocês. Ou seja, somos todos nós, vocês e eu. Vamos pagar a energia cara, o petróleo caro e a energia cara. E ele ontem deu um passo muito largo para vender a Eletrobras. Vocês viram que antes de ontem a gasolina aumentou em 20%. Aliás, a energia aumentou em 20%. Quando o capitalista comprar a Eletrobras, já compra ela num preço bem alto e vai aumentar ainda mais.
Eu penso que isso é fácil de compreender. E uma outra coisa que esse governo quer, como todo governo tirânico, é acabar com a democracia. Porque quando você acaba com a democracia, sabe o que você faz? Você está dando poder a si próprio para fazer o que você bem quer e bem entende. E esse governo é mal intencionado. Ele permitiu que milhares de brasileiros morressem. Por quê? Porque ele sabia que quem ia morrer eram os velhos. Na sua grande maioria, eram os velhos. E morrendo, ele fazia uma grande poupança na Previdência Social. Não deu outra. Ele é um genocida. Ele fez muito mal às famílias brasileiras, ao povo brasileiro. Nós estamos dentro de uma tragédia no aspecto da saúde pública. E se não fosse o SUS, gente? Alguém saberia calcular aqui, mesmo grosso modo, quantas pessoas já teriam morrido se não fosse o SUS, que é público e que tem médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, serviços gerais dentro desse setor da saúde, pagos com o nosso dinheiro e que estão fazendo um bom trabalho, são realmente heróis nacionais e que tem que ser reconhecido por nós outros. Então, o serviço público é muito importante. A democracia é muito importante. Nós estamos agora assistindo a CPI da Covid. Vocês estão vendo como a turma do governo é ignorante, não sabe de nada, não sabe o que é um protozoário, como é imoral e indecente. A Venezuela mandou muito oxigênio para nós, para salvar a vida dos nossos compatriotas lá em Manaus. E eles nem agradeceram. Na CPI foi perguntado: General Pazuello, o senhor agradeceu a Venezuela? Não. Mária Pinheiro, Mayra é o nome dela, Pinheiro, a pronúncia certa é Mayra. A senhora agradeceu a Venezuela? Não. É gente de índole ruim, é gente do mal, é gente ordinária, incapaz de agradecer uma bondade humana. Pois bem, essa CPI só está acontecendo porque o Supremo Tribunal Federal de Justiça obrigou que ela fosse realizada. Já tinha assinatura dos senadores suficiente para aprovar a CPI, mas o presidente do Senado Federal não instalou a CPI. E quem é o presidente do Senado Federal? Um indivíduo que foi apoiado pelo Bolsonaro, por isso ele não instalou a CPI. Aí o Supremo Tribunal Federal, em nome do povo brasileiro e da justiça e da lei, obrigou o Bolsonaro a fazer a CPI. Aliás, obrigou o Senado a fazer a CPI contra o Bolsonaro e os seus mequetrefes. Pois bem, se não tivesse democracia, fosse só o Bolsonaro, não teria CPI. Não teria também vacina. Sabe por quê? Porque em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal de Justiça pediu, aliás, pediu, está errado, obrigou o Bolsonaro a fazer um plano. Ele fez um plano mentiroso com assinaturas falsas. Aí o Supremo novamente deu um prazo para ele apresentar um plano real e ele apresentou. E por isso nós temos vacina e estamos combatendo a pandemia. A partir do Supremo, se não fosse o Supremo, fosse só o poder executivo do governo Bolsonaro, nós não teríamos nenhum plano para combater a Covid. Quero aqui terminar, meus queridos amigos e amigas, falando de um fato histórico que aconteceu na humanidade, mais ou menos no ano 700 antes de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, que é uma figura judaica. A Grécia tomou parte de um pedaço da Sicília, que está lá no norte aliás, lá no sul da Itália, a Sicília. E esse pedacinho que a Grécia se apossou dele e tornou desse pedacinho da Sicília uma colônia, chamava
Sinacusa. E o governo, o rei, era Diógenes, era um tirano, era um bruto, era um monstro. Quando se lê isso aí, a gente vê a capacidade e o tamanho da monstruosidade do governo. O Platão foi lá e pesquisou um pouco, porque Platão era um filósofo extraordinário. E o Platão disse uma coisa muito importante: os tiranos, para governar, eles precisam da violência. Por quê? Porque eles não têm estatura moral, ética, são incapazes, são ignorantes, são perversos. E como eles não têm estatura moral nem cognitiva para governar um Estado, eles precisam ser violentos para dominar o povo pelo medo. A Roma tomou a Sinacusa em 212 antes da vinda de Jesus Cristo. Sicília e Roma sempre tiveram um caráter muito violento. Em Roma tinha a morte de cruz. Quer dizer, as pessoas eram condenadas a morrer pregadas numa cruz. Era na lei, a morte de cruz. Jesus Cristo morreu pregado numa cruz. E os apóstolos, São Pedro e outros morreram pregados em cruz, porque ali na região, e Roma adotou isso. O Nero, que era um imperador de Roma, tocou fogo na própria Roma. E mataram Jesus Cristo. Roma invadiu o mundo todo, inclusive lá o território dos judeus. Praticou muitas atrocidades. De onde vem o Bolsonaro? É um migrante da Itália. Sicília, vocês sabem que é território da Itália. Bolsonaro veio de lá, um migrante italiano. Na Itália teve o Mussolini. Quer dizer, a Itália sempre foi perversa e dominante. Esse cara, que hoje governa o Brasil, é um migrante. O pai dele era dentista. Dentista, como é que eu quero dizer aqui? Do Paraguai. Dentista é falso. Fake dentista. Ele arrancava dente da marra. Ele precisava estar se mudando de um lugar para outro, porque ele praticou falsidade ideológica. Ele não era dentista. Ele arrancava na marra. Era um criminoso, o pai de Bolsonaro. O Bolsonaro era um miserável que veio como migrante para não morrer de fome na Itália e aqui se torna violento. Por isso, eu falo aqui do que disse o Platão para uma reflexão profunda. Qual é essa reflexão? Vou repetir: os tiranos só governam com a violência. Veja o que esse governo fez. São milhares de militares que hoje estão aposentados mamando, porque ganha da aposentadoria e ganha no novo emprego que o Bolsonaro deu para poder sustentá-lo. Tem militar na Petrobras, tem militar na educação, tem militar na saúde, tem militar no meio ambiente, tem em todo canto. Para poder garantir com as armas as maldades que o Bolsonaro quer fazer. Por isso o povo brasileiro precisa ser digno, defender essa pátria boa para todo mundo. Garantir emprego, saúde, educação, moradia, liberdade, justiça social. Por que nós vamos nos submeter a um vagabundo migrante, descendente de migrante, desumano, perverso, criminoso, genocida, que se acha no direito de esculambar um jornalista, que se acha no direito de receitar cloroquina sem ser médico, um medicamento perigosíssimo à saúde das pessoas porque tem efeito colateral, porque se acha no direito de fazer galhofa das pessoas que morreram de coronavírus. Os marica pegaram coronavírus.
nós temos 500 mil de maricas. Não, nós temos 500 mil de brasileiros e brasileiras decentes, que ao longo de sua vida trabalharam ganhando um salário de miséria, morando às vezes nas favelas, para levar o Brasil nos ombros, para construir essa pátria grande para todo mundo, permitindo direito, educação, saúde, liberdade e justiça social. E esses morreram porque este vagabundo não quis comprar a vacina. 2 grandes laboratórios ofereceram para esse governo 60 milhões e 70 milhões de doses. Nós já teria a essas alturas vacinado mais da metade do povo brasileiro. E infelizmente vacinamos apenas 12% aproximadamente com as 2 doses. Ele é o responsável. E o Tribunal de Haia, se tiver algum sentimento humano, ele condenará o Bolsonaro por genocídio. E se o povo brasileiro tiver dignidade, vai compreender o que está acontecendo e vai lutar contra o mal, ou seja, contra o governo tirano que nós temos, infelizmente.